não é a pregação, mas explicar a frase de Jesus em João capítulo 2, quando ele chega para Maria, e ela pede para que ele intermedie ou solucione ali o problema da falta de vinho, e a tradução mais antiga da corrigida, Jesus responde para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Não é? A Jeane me perguntou, como é que é essa história? Porque quem não estava aqui hoje de manhã não sabe, mas a pastora Sheila, hoje cedo, trouxe uma mensagem, e ela leu o texto em que Jesus parece ter tido um certo desprezo pela família dele. Alguém chega lá e pergunta, aliás, diz para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus fala assim: quem são minha mãe e meus irmãos? Vocês que creem no meu Pai, vocês que estão aqui, vocês são minha mãe, meu pai e meus irmãos. Como se Jesus tivesse desdenhado da família lá fora. A Sheila hoje deu uma amenizada para Jesus. Eu não sei se eu diria o que a Sheila disse, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, né? Isso é para outro dia. E talvez por causa disso, Jeane tenha sido despertada, né? Qual é a relação de Jesus com Maria? Como é que essa história dele chegar, mulher, que tenho eu contigo? Se eu falasse assim com a minha mãe, eu ia descobrir o sabor da Havaiana. Na época da minha infância, a mamãe era rápida, né, no gatilho. Mas essa é uma das coisas difíceis da Bíblia, né? Eu falei para eles que hoje eu vou usar um certo exibicionismo, desculpem, tá? Mas a pergunta é sincera, a pergunta é complexa e a resposta tem que ser estudada. Jesus disse algo mais ou menos assim. Aliás, não, Jesus não falava grego, Jesus falou em aramaico. Então, eu não sei exatamente quais as palavras de Jesus em aramaico, mas o evangelho em grego, não é? Vai ser assim: ti. É uma interrogação. Ti. Está introduzindo uma interrogação. Moi kai soi. Comigo e com você. Gnai, mulher. Então Jesus disse algo mais ou menos assim: comigo e com você, mulher. Como é que a gente traduz estas palavras? Seria algo mais ou menos assim: o problema é meu ou seu, mulher. Não é? Porque, aliás, a expressão mulher no Evangelho de João aparece muitas vezes. E sempre dessa forma bem simples. A mulher samaritana, a mulher conversa com Jesus, a mulher surpreendida lá no capítulo 8, em adultério. Então, Gnai é mulher, uma forma geral. Então, Jesus teria tratado Maria não como mãe, não como senhora, mas como mulher. Usou um termo simples. Não seria estranho na cultura patriarcal daqueles dias em que Jesus é o filho mais velho. A autoridade da casa não é Maria, a autoridade da casa é Jesus. Jesus é o filho mais velho. José, possivelmente, todo mundo pensa assim, José já é falecido. Então Jesus chama Maria de mulher de uma forma simples. Mulher, é meu ou seu o problema? Então não é uma resposta indelicada, não é necessariamente uma resposta grosseira, mas é uma resposta dura. Não é? E por que ele respondeu assim? Porque é um casamento de alguém que nós não sabemos quem é. Maria chega para ele e fala assim: acabou o vinho. E ele disse: o casamento é meu? O casamento é seu? O problema é nosso? O problema não é nosso. Então é como se Jesus dissesse: mãe, isso não é problema nosso, né? Mas Maria vai falar, atendam a ele. Então existe uma certa pressão. Então a resposta de Jesus parece dura, mas ela é mais amena do que parece, né? Como se Jesus tivesse dito: meu ou seu, o quê? O problema, né? A falta de vinho, o fiasco da festa, meu ou seu? Não é nosso, né? Não é uma questão nossa, tá bom, Jane? Então Jesus foi mais ou menos, né, com Maria, tá
tá bom? Agora, mais complicado é entender ele dizer, ainda não é chegado a minha hora, e apesar disso, fazer o milagre. É aí que entra a beleza do texto, né? Jesus, contrariado, atende Maria. Aí é a beleza. Por isso que eu acho que é um milagre curioso, né? Porque Jesus entende que o problema não é dele, entende que ele está ali como convidado, não tem nada a ver com essa situação, mas, a pedido de sua mãe, generosamente, resolve a situação. Serve como exemplo de que, às vezes, mesmo contrariado, Jesus atende às nossas orações. Não sei se você consegue compreender isso. Jesus fazer alguma coisa que por ele não faria. Mas já que você está pedindo, ele faz. Por isso tenha cuidado com o que você pede a Jesus. Pode ser que ele te atenda. E nem sempre é o melhor. Nem sempre é a vontade dele. Às vezes é a sua vontade. Jesus nos ensinou a orar pedindo, ou melhor, quando Jesus orou, ele disse, seja feita a tua vontade. Jesus deu o exemplo de resignação e aceitação da vontade de Deus. Nós, muitas vezes, não oramos como Jesus. Nós oramos dizendo a Jesus para que Ele faça a nossa vontade. E pode ser que Ele atenda, dado a insistência da oração. Ele atender não quer dizer que vai ser o melhor. Tem gente que passa por coisas na vida porque pediu, porque escolheu, e Deus deu. Mas talvez tivesse perguntado para Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Talvez a resposta de Deus fosse, não. Mas você que quis. Você já fez isso com seu filho ou filha? Conhece alguém que você fez o que ele pediu, mesmo não querendo fazer? Eu conheço e já fiz. Mas amém. Eu fiz 60 anos e entrei na fase contador de histórias. Ok? Combinamos? E hoje é o último dia que eu vou contar histórias do Antigo Testamento para vocês. Nessa sequência que eu fiz de 3 ou 4, né? Acho que hoje é a quarta noite que eu estou contando histórias. Meu antigo professor do seminário, meu amigo, pastor Levi, ensinou a gente que no começo a gente gosta de pregar teologia, a gente gosta de pregar coisas para fazer a igreja pensar. A gente é recém-formado no seminário, então a gente quer pregar sobre teologia. O Natan está nessa fase. Depois a gente entra na fase das coisas práticas. A gente percebe que a teologia é muito bom, mas as pessoas querem saber como é que resolvem os seus problemas. E aí a gente entra então na fase das mensagens pragmáticas. E passa 20 anos mais ou menos pregando coisas práticas, depois você percebe que você ensina e sempre tem um pessoal que não aprende. Aí você cansa um pouco de ficar dando conselho e mandar na vida dos outros. É a fase mais ou menos que está o Esdras agora, né? Na faixa etária dele. E eu e o Léo estamos na fase agora contador de história. Depois que você já ensinou teologia, depois que você já deu um monte de conselho para os outros, aí você começa só a contar história. Mas eu de vez em quando vou para cá e vou para lá, eu sou bem versátil, né, ainda. E eu resolvi contar algumas histórias do Antigo Testamento, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. E hoje eu quero resgatar mais um livro inteiro da Bíblia. Semana passada foi sobre Ruth, foi legal, né? A mensagem de Ruth rendeu boas repercussões. Eu percebi que o pessoal gostou da mensagem da semana passada. E hoje nós vamos estudar a história de Jonas. A conhecida história de Jonas, tá bom? É um livro inteiro, mas também um livro de apenas 3 páginas da Bíblia, você lê rapidinho em casa, e é uma história em 4 momentos. Por isso o livro está dividido em 4 capítulos, tá bem? Me permitam não ler tudo, mas ir contando. É uma forma de ficar mais ágil a coisa e talvez até um pouquinho mais interessante. Jonas é um profeta
que é pouco citado na Bíblia. Ele é citado uma vez no segundo livro dos Reis, como alguém que viveu na época de Jeroboão II, uma época boa para Israel, uma época em que Deus estava favorável a Israel. E é interessante que o texto de Reis diz assim: não havia ninguém que socorresse Israel. Israel estava numa fase difícil e Deus resolveu ajudar Israel. Deus estava favorável a Israel naqueles dias, e embora na sequência diz assim: e ele ainda não havia intentado riscar o nome de Israel, ou tirar Israel do mapa. Ou seja, quando o livro foi escrito, muito tempo depois, as tribos já haviam sido dispersas. Mas na época de Jonas, Deus estava ainda favorável ao reino de Israel. E acontece um episódio que é muito citado, né? Essa questão de Jonas foi engolido pela baleia. Muita gente, a gente fala baleia, né? Porque peixe, a gente sabe que baleia não é peixe, certo? Hoje nós sabemos, mas naquela época não havia essa classificação. Um animal marinho capaz de engolir um homem deveria ser uma baleia. Tem gente que não acredita nessa história, mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus acreditava. E já que Jesus acreditava, eu também acredito. Ponto. Para mim, o referencial é Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, Jesus fala: não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus também fala que Jonas pregou em Nínive e os ninivitas se arrependeram. É sinal que Jesus acreditava na história de Jonas. Então, se você não acredita, tudo bem, respeito sua opinião, mas entre a sua opinião e a opinião de Jesus, eu nem preciso pensar muito, eu fico com Jesus. Eu sou daqueles que acreditam que uma baleia engoliu Jonas. Mas como é que ele chegou nesse momento? Bom, a história está no capítulo 1. Deus vai a Jonas e dá uma ordem para ele: Jonas, prepare-se, arrume aí sua mochila, pega uma sandália nova e pé na estrada, porque você tem que ir até Nínive enviar uma mensagem. Sabem quantos quilômetros Nínive está de Israel? 600 quilômetros. A viagem era longa. Nínive estaria onde é hoje o Iraque, às margens do rio Tigre. Então era uma longa viagem. Ele teria que ir para o norte, passar pelo que hoje é o Líbano, passar pela Síria, entrar no Iraque, contornar um pouco do deserto para chegar lá. Era uma jornada bastante longa. E o objetivo da viagem era anunciar em Nínive a oportunidade de arrependimento antes que eles fossem destruídos. Os ninivitas eram de fato um povo bastante ímpio, bastante cruel. Eles ainda não haviam se tornado um grande império conquistador, mas já estavam se levantando naquela época e expandindo as suas conquistas para o sul do que seria hoje a Península Arábica, né, do Golfo Pérsico, e já estavam conquistando a Babilônia. Depois vai ter uma virada de jogo, mas é muita informação de história, não interessa muito aqui agora. Então, Nínive estava crescendo para o sul, mas eles depois se voltariam para o norte, para o oeste, e conquistariam Israel anos depois. Mas, nesse momento, na sua impiedade, na sua dureza, Deus decidiu dar uma oportunidade aos ninivitas. A gente não entende bem os propósitos de Deus. O Jonas recebeu esse recado e resolveu fazer o contrário. Então, Nínive está para o leste e Jonas toma um navio que vai para o oeste. Em vez de ele fazer uma longa viagem a pé, que era a única alternativa, ele compra uma passagem de navio e vai para a Espanha. Tarsis era o limite ocidental conhecido naqueles dias. Jonas literalmente pegou um navio para o fim do mundo. Na visão deles naquela época, o Oceano Atlântico ia terminar num grande abismo. Na cabeça deles, depois de Tarsis, o extremo ocidental, as costas da Espanha, ia ter o quê? O abismo. Então Jonas foi para o último lugar onde ele podia ir.
Só que a viagem não foi bem sucedida, né? Eles estão lá cruzando o Mediterrâneo e vem uma tempestade, a tempestade é muito severa e o navio tinha gente de todo lugar. Aqui vale a pena ler. Quando a tempestade começa a balançar o navio, eles primeiro lançam a carga no mar, para ver se com menos peso o navio escapa do naufrágio. Mas a coisa foi ficando cada vez mais difícil. E enquanto todo mundo se esforça para salvar o navio, Jonas dorme no porão. O navio quase afunda, Jonas está dormindo, o capitão encontra ele e vai acordá-lo. Capítulo 1, verso 6 diz: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ou seja, vamos pedir para todo mundo, cada um pede para o seu Deus, algum vai ter que atender. O barco em perigo, cada um grita e cada um clama a Deus ou ao seu Deus. Os marinheiros disseram uns aos outros, aí começam os marinheiros a pensar: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Olha as pessoas imaginando, uma tempestade alcançou o nosso navio, é um castigo de algum Deus. Mas temos que descobrir primeiro quem é o dito cujo que está aqui, quem é o amaldiçoado. Gente, será que hoje nós pensamos assim? Me parece que não. Quando cai um avião, a gente fica pensando, quem era o amaldiçoado que tinha que morrer? E o coitado dos outros todos que estavam no mesmo avião. No máximo alguém diz assim, vai que é o dia do piloto. Não é? Mas assim, hoje nós não procuramos justificar uma tragédia encontrando uma pessoa amaldiçoada. Nós entendemos que as coisas acontecem. E quantas tragédias coletivas acontecem? Choque de trem, queda de avião, acidente de ônibus. Não é? Infelizmente, há muitas tragédias que morrem muitas pessoas. Mas a gente não tenta dizer é por causa daquele ou daquela pessoa. Mas naquela época havia essa crendice. Algum Deus está nervoso com alguém nesse navio. A tempestade é um fenômeno espiritual. Bom, só que nesse caso aqui, é verdade. Nesse caso, Deus está atrapalhando a viagem. É o Deus de Jonas. Então eles vão lançar sortes, vão fazer lá uma mandinga, não sei exatamente como é que eles fizeram, se foi no palitinho, o que foi, eu sei que chegaram no Jonas. O problema é esse cara. E olha a conversa. Lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas, então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Ou seja, quem é Deus? Qual é o Deus que está fazendo essa tragédia aqui? Qual é a sua ocupação? O que você faz? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Ou seja, eles não conheciam Jonas. Jonas comprou a passagem, embarcou, e o problema é ele. Por sortilégio chegaram a ele, e agora eles querem entender, por que isso está acontecendo com você? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo Yahvé. Então ele fala o nome do seu Deus. Eu sou hebreu, meu povo, temo Yahvé, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Ou seja, ele está dizendo que ele crê no Deus que fez o mar e que fez a terra. E esse Deus que está bravo com ele. Aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas falou: eu estou fugindo do meu Deus, eu estou me escondendo do meu Deus. E o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntam os marinheiros. Jonas responde: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Então Jonas está dizendo: de fato o problema sou eu. E o problema é que eu estou fugindo da missão que Deus me deu. Quando o profeta não é a bênção, o profeta é o problema.
Olha que situação. O profeta é um homem que conhece a Deus. E o profeta é um homem que serve o Deus verdadeiro. Mas ele é o problema do navio, porque ele está em rebelião contra o Deus dos céus. Ao invés de jogá-lo no mar, o texto diz que os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, eles não atenderam de imediato a sugestão de Jonas: lancem-me no mar. Eles tentaram ainda um pouco mais. Por fim, clamaram a Yahvé e disseram: ah, Senhor, a Yahvé, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Se bem que ele não era bem inocente nessas circunstâncias, né? Porque tu, Yahvé, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito a Yahvé, ofereceram sacrifícios a Yahvé e fizeram votos. Os marinheiros acabaram tendo uma experiência com Deus. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, a presença de Jonas no navio era um problema, a ausência de Jonas no navio foi uma bênção, quando eles o lançaram no mar, mas essa situação serviu para que os marinheiros reconhecessem que o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. Coisa boa, né? Teve gente ali que se converteu, que reconheceu a Deus, ofereceu sacrifício e fez votos, ou seja, fizeram até compromisso com esse Deus. Esse é o capítulo 1. Jonas lançado no mar porque estava em desobediência. Entre o navio e Jonas, que pereça Jonas. Entre muitos e um, que pereça um. É uma escolha sensata. É aqueles clássicos filmes do herói que se sacrifica para que os outros se salvem. Aquele que vai lá e fecha a escotilha da nave espacial e ele fica perdido no espaço, enquanto os outros retornam à Terra em segurança. Não é? Eu lembro do dia que eu fui ver Impacto Profundo, não é? Bruce Willis, lá, salvando a humanidade, mas ele mesmo... Oi? Isso é Armagedon, né? Obrigado, Jorge. Jorge é meu consultor para cinema. Armagedon. Bruce Willis é Armagedon, é isso mesmo, né? Então é aquele filme que o cara é o herói que salva a humanidade, mas para que a humanidade seja salva, alguém tem que morrer. E esse alguém é sempre aquele. Tem aqueles figurantes no filme, né, que você sabe, esse aí vai morrer. Né? Quando é uma tropa de 4, 5 caras, aquele cara não é famoso, ele não tem nenhuma fala no filme, ele vai morrer primeiro, pode ter certeza. Mas no final, sempre vai ter um amigo, alguém que é importante para morrer no filme. Então Jonas é esse cara, é o cara que tem que ir para o mar para que os outros não morram. No capítulo 2, nós temos a oração de Jonas. Uma pergunta que eu me faço, né? Como é que a gente sabe que passaram-se 3 dias? Jonas estava na barriga do peixe, estava vendo sol e lua, deu para saber quanto tempo passou, ele tinha relógio? Não. Então essa é uma figura de linguagem. Jonas foi engolido pelo peixe e depois foi lançado na praia. Quanto tempo demorou? Não faz diferença. Tá? É mais ou menos como Jesus, como eu costumo dizer. Ele ficou 3 dias morto, ele ficou 40 horas morto. Jesus, de vez em quando eu faço a conta aqui com vocês, né? Morreu às 3 da tarde de sexta-feira e ressuscitou lá pelas 5, 6 da manhã de domingo. Isso dá 40 horas, mas é um pedaço da sexta, é todo o sábado e um pedaço do domingo. Então, esses 3 dias aqui não é importante a exatidão. E não há necessariamente um simbolismo. Talvez uma profecia em Oséias que fala, né, que Deus no 3º dia ressuscitará. Então, Jonas, no ventre do peixe, faz a sua oração. E é interessante a oração de Jonas, porque ele pensa que vai morrer quando foi lançado no mar. Ele tem certeza que ele vai morrer. Quando ele diz para os marinheiros: lancem-me do barco para que vocês sobrevivam, ele sabe, na cabeça dele, ele vai morrer.
Mas Deus tem outro plano. Ele não morre. Uma criatura imensa. Fica só imaginando o susto que o Jonas tomou, né? Já imaginou que coisa impressionante, gente? Você pensa que vai morrer afogado, de repente vem um negócio lá de baixo assim, ó, bota você dentro da boca e você fica lá. Ixi, ele descobriu que o mar tinha porão, né? Ele descobriu a profundidade. É interessante essa ideia do Jonas, porque ele vai orar do abismo. Me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Ou seja, ele estava sendo levado pelas correntes. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Então ele estava na água tentando ainda se manter vivo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Aqui ele já está se sentindo sepultado no ventre do peixe. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram os ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Então Jonas se arrepende e deseja de novo servir a Deus. E o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. De vez em quando os pregadores cometem um ato geográfico, né? Diz que o Jonas foi lançado nas praias de Nínive. Lamento dizer, mas Nínive está muito longe da praia, né? Nínive está lá no meio do Iraque, não tem praia, não tinha praia em Nínive. Então, na verdade, o peixe lançou Jonas em alguma praia e Jonas teve a oportunidade de fazer a jornada que ele deveria ter feito desde o começo. É a segunda chance. Quantos de nós também já não passaram por uma situação assim? Em que por algum motivo você sentiu a direção de Deus, ouviu a voz de Deus, o Senhor te avisou para fazer alguma coisa, mas teimosamente você foi e fez diferente. E as consequências da tua escolha vieram sobre você. Porque é assim que a vida nos ensina. A gente aprende com os próprios erros, a gente aprende observando os erros dos outros. A vida é um ensino, a vida é uma escola. Deus não nos livra de todas as coisas. E talvez você se pergunte, puxa vida, Deus, por que você não me livrou destas coisas? Ou deste ou daquele momento? A gente não consegue justificar as decisões de Deus. Mas uma coisa a gente pode fazer, é aprender com as circunstâncias da vida e nos tornarmos melhores. Então Jonas, que pensou que morreria afogado no oceano, descobriu que no oceano tem seres que obedecem a Deus. Engole, mas não come. A baleia foi mais obediente a Deus do que o Jonas, né? Ela pegou o Jonas, reteve o tempo que precisou e soltou o Jonas onde precisava. Olha que coisa interessante. O ser racional, o homem, o profeta, ouve a Deus e não entende. O animal marinho obedece a Deus. Deus comanda toda a criação. Amém? Aí Jonas chega em Nínive. Jonas chega em Nínive, então começa a pregar. E a mensagem de Nínive é parecida com a mensagem de Jesus. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Estou lendo agora o capítulo 3, e quando essa notícia chegou ao rei, o povo primeiro começou a mostrar arrependimento. O povo começou a ouvir o profeta, porque o profeta estava nas ruas.
O profeta falava na praça, e as pessoas começaram a temer, e começaram a pedir uma forma de misericórdia. Esse tipo de religiosidade que eles tinham naquela época, gente, favorecia esse tipo de reação. As pessoas acreditavam que a tempestade vinha de Deus, que uma doença vinha de Deus, que uma chuva forte ou que uma seca, tudo era causada por um Deus irado. Então, quando chega um profeta, um homem de fora, um homem diferente, dizendo, tem um Deus bravo com vocês, e ele vai destruir a cidade, as pessoas começam a pedir a esse Deus alguma forma de misericórdia. O rei recebe a notícia que tem um profeta andando a cidade, e o rei então manda por decreto dizer que todo mundo deve jejuar, inclusive os animais, bois, ovelhas, que ninguém beba água, que ninguém coma durante 3 dias, porque ele proclamou um jejum solene de arrependimento. O texto diz, então clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos, quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Então o rei entendeu que todo mundo deveria participar desse movimento de arrependimento, para que Deus mudasse de ideia. É algo parecido com o que de vez em quando a gente vê acontecer nos dias de hoje. Eu me lembro, no começo dos anos 2000, começou um movimento de oração pelo Brasil. Orar pelo Brasil. E era a ideia de que Deus ia mudar o destino do Brasil por meio da oração. E de quando em quando a gente tem esses movimentos. Mais recentemente, nos últimos pleitos de eleição, um movimento muito forte de oração. As pessoas orando pelo Brasil, muitos chamando e convocando jejuns de oração pelo país. Eu creio que isso é sempre bom. Orar é sempre bom. Mas é muito interessante que as pessoas fazem um movimento numa direção e às vezes o resultado é outro. Deixa eu usar o exemplo da política recente, né? O movimento de oração, na maioria das igrejas evangélicas, foi para que um determinado candidato ganhasse. Mas aquele candidato pelo qual as igrejas oraram, na sua maioria, não ganhou. Então, oramos pouco? Jejuamos pouco? Oramos errado? Jejuamos errado? Foi o que Deus quis? É interessante como depois que passa a eleição, ninguém conversa sobre isso. Ninguém mais diz, né? Embora nós ainda estamos vivendo um processo eleitoral, essa eleição parece que não acabou, não acaba nunca essa eleição, né? Esse clima de revanchismo e de rivalidade está horrível até agora, e me cansa esse negócio, me irrita bastante, né? Mas é interessante como as pessoas não se perguntam. Todo esse movimento de oração, todo esse movimento de jejum, todas essas coisas que foram feitas, o resultado expressa o quê? Nós temos que parar para avaliar. Nós oramos, as pessoas oraram. Ué, então, das duas uma, Deus não ouve a nossa oração, ou nós oramos de um jeito e Deus pensou de outro. Ou a eleição não tem nada a ver com Deus. Como eu costumo dizer, Deus não tem título de eleitor, para Deus tanto faz. Eu sou mais desse pensamento. Para mim, Deus não tem nem preferido, nem preterido. Escolhe vocês aí. Seja qual for, a igreja de Deus vai continuar do mesmo jeito. O céu não depende da terra. Mas eu acho que nós devemos, pelo menos de vez em quando, refletir um pouquinho sobre estas coisas, não é? Em Nínive o arrependimento deu certo porque Deus mudou de ideia. E aí, a pergunta que eu faço: por que o livro de Jonas foi escrito? Qual é o objetivo dessa história? Contar a saga de um profeta que desobedece a Deus, mas que recebe uma segunda chance e depois ele se torna uma bênção, porque no navio Jonas foi o problema.
O navio quase afundou por causa de Jonas. Mas em Nínive, Jonas foi a bênção. A cidade não foi destruída, porque Jonas foi lá, pregou arrependimento e eles se arrependeram. Olha que interessante, o profeta que foi o problema no barco, é o profeta que é a bênção na cidade. Quando o profeta está dentro do propósito de Deus, o profeta é bênção. Eu diria que nós, como igreja, temos que nos colocarmos como profetas. Nós estamos a serviço de Deus. O nosso lugar e o nosso trabalho é anunciar a palavra de Deus. E Deus vai fazer aquilo que quer. O capítulo 4, para mim, talvez seja a lição mais importante, que é a crise do profeta. Quando o profeta Jonas vê que Deus não destruiu a cidade, depois de ele ter passado por tudo isso, capítulo 4, verso 1 diz: Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E ele orou a Yahvé dizendo: Ah, Yahvé, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anuncias. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, Jonas passou uma situação tão complicada, né, gente? Ele compra uma passagem, gasta o dinheiro dele para o lado errado, Deus bota ele lá no mar, do mar no peixe, do peixe na praia, ele faz a viagem toda. Isso é uma história longa, porque é 600 quilômetros de viagem, era um negócio demorado, passaram-se meses, ele chega lá, prega, a cidade se arrepende, e ele fala assim: pô, todo esse trabalho, todo esse sofrimento a troco de quê? De nada. Eu venho aqui dizendo que o Senhor vai destruir a cidade se eles não se arrependerem. Pô, mas eles se arrependeram, o Senhor não vai fazer nada, eu vim aqui à toa. O Senhor não vai destruir a cidade. A crise de Jonas é porque ele sente que ele passou por uma experiência tão difícil, e Deus no final não vai ter fogo de artifício, não vai ser igual a Sodoma e Gomorra, não vai cair fogo do céu, não vai ter espetáculo de destruição, não vai ter vingança do Senhor, vai ficar por isso mesmo? Será que nós nunca nos sentimos assim? Frustrados porque Deus não puniu o ímpio? Frustrados porque Deus não castigou a injustiça? Será que nós não nos incomodamos com a bondade de Deus sobre algumas pessoas de vez em quando? É possível. Jonas estava aqui incomodado. E aí Deus dá uma última lição para Jonas. Jonas está aí deprimido, né, pedindo a morte. E Deus fez uma pergunta para Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste, construiu um abrigo, uma tendinha de pano, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ou seja, ele ficou lá na expectativa, né? Vai que Deus resolve me ouvir e castiga esse povo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. Deus também... Não é fácil lidar com Deus, né? Deus bota a sombra na cabeça do cara, depois Deus tira a sombra e manda um calorzinho. Piauí, tá vendo? Teresina. Deus mandou um vento lá de Teresina para cima do Jonas. Fez soprar um vento quente, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas:
Você acha que é razoável essa tua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. Jonas estava bravo com Deus, Jonas estava indignado com Deus. E o Senhor disse, aqui é a grande lição: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aqui termina a história. Termina com uma pergunta de Deus. Deus diz para ele: você teve pena de uma planta e pena de si mesmo. Você tem compaixão de si mesmo e compaixão de uma planta que morreu, uma planta que nasceu e morreu, e um dia você não fez nada por ela. Mas você não tem compaixão, você acha que eu não vou ter compaixão de 120.000 pessoas que não sabem a diferença da mão esquerda da mão direita? Gente que não sabe de nada, gente que não entende nada. O que é que Deus está ensinando para Jonas? Qual é a grande lição do livro de Jonas? A primeira coisa talvez seja: é melhor obedecer. Acho que a primeira lição do livro de Jonas é: quando Deus fala, a melhor coisa é obedecer. A segunda coisa é: se você desobedeceu, peça a Deus a segunda chance. Pode ser que Ele te conceda. Mas a maior lição para mim é o seguinte: Deus está dizendo para Jonas: eu não sou como você. Eu tenho misericórdia. Como Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu me compadeço de quem eu quero me compadecer. Hoje de manhã a gente estava conversando na escola dominical sobre as nossas frases teológicas, e hoje eu disse algo que eu nunca havia pensado dessa forma, e eu coloquei de um outro jeito, uma frase que muitos dizem de um jeito, eu disse diferente. Olha, ninguém controla Deus. A frase que todo mundo diz é: Deus está no controle. A frase que eu disse é: ninguém controla Deus. Quando Deus quer ter misericórdia, Ele tem. Mas quando Deus quer julgar, Ele julga. Quando Deus quer exercer juízo, Ele exerce. Se Deus quer pegar o profeta desobediente e colocá-lo no lugar que Ele deseja, de uma forma dramática, enviando uma tempestade, fazendo um navio quase afundar e depois mandando um peixe. Me desculpa, Deus usou muitos recursos dramáticos para fazer Jonas chegar onde Ele queria. E podia ser mais fácil, né? Podia ser muito mais fácil. Quando Jonas fosse comprar a passagem, a mão de Jonas travou. Deus podia fazer de tanto jeito, não é verdade? O dinheiro dele sumia, vinha alguém, roubava o dinheiro, eu ia comprar uma passagem, sumia meu dinheiro, enfim, tinha N formas de Deus resolver. Mas Deus usou muitos recursos hollywoodianos, né, cara? Deus foi extraordinário, é uma história impressionante. Deus cria um negócio, ou deixa as coisas acontecerem. Deus vai dando corda para o Jonas. Você quer pegar um navio? Pega, vai. Onde você acha que você vai? Aí Deus puxa a cordinha, né, e traz o Jonas para o lugar dele. Quando Deus quer trabalhar com o profeta, Deus trabalha. Quem é que impede Deus? Quem é que chega para Deus? Não, Deus, está errado, não precisava fazer tudo isso não, Deus. Uma tempestade, quase matar os marinheiros, essa confusão toda por causa de um cara, Deus. Isso não é certo. Você vai falar para Deus não é certo? Deus faz o que quer. A pessoa mais obediente nessa história toda é o peixe, que não discute com Deus. A gente precisa aprender que Deus é Deus. Deus faz o que quer, do jeito que quer, como Ele quer. Ninguém controla Deus. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você conhece a Deus, olha, baixa a cabeça e diz: sim, Senhor, pronto. Aprende que com Deus a gente nunca ganha na teimosia.
A gente nunca ganha no orgulho. A gente nunca consegue dobrar a Deus pela birra. Não. Deus despreza o orgulhoso, mas Deus atenta para o humilde. Com Deus, a gente só consegue as coisas com humildade, com obediência, com submissão. A lição do 4º capítulo é que Deus é melhor que a gente. Deus é melhor que a gente. A gente pensa que tem misericórdia, mas a gente não tem. A gente gosta de quem gosta de nós. A gente gosta dos iguais a nós. Jonas teria misericórdia dos israelitas, povo dele, mas ele não tinha misericórdia dos ninivitas. Nós temos compaixão de quem é do nosso sangue, da nossa casa, de quem concorda conosco. Nós oramos por aqueles que jogam no nosso time. A gente torce para o nosso time e a gente seca o time adversário. No futebol a gente é assim. Mas pensando agora nas coisas espirituais, nas coisas da vida, muitas vezes nós desejamos o bem para quem nos quer bem, mas nós tratamos com indiferença. Vou ser otimista aqui, tá? Vou colocar só indiferença para quem não gosta de nós. Não vou nem dizer que a gente odia, feito tiririca, né? Não vou dizer que a gente quer o mal de alguém. Eu espero que um cristão nunca deseje o mal para ninguém. Eu espero que um cristão genuíno nunca deseje o mal para quem quer que seja. Mas indiferença talvez seja uma realidade para nós. Que os meus estejam bem, agora que os outros. Aquela velha frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Na casa de Elias não é assim. Na casa do profeta e da viúva, farinha pouca, Deus multiplica. Vai ter farinha e pão para todo mundo. Essa deve ser a nossa atitude. Nós temos que aprender a ter misericórdia, nós temos que aprender a ter compaixão, porque Deus ama as pessoas. Nós julgamos as pessoas pelo exterior, Deus conhece o coração. Nós analisamos de uma forma muito generalizada. Nós colocamos todo mundo no mesmo balaio. Mas Deus individualiza. Deus conhece cada um. Deus conhece cada um, sonda cada um e trata com cada um. Deus conhece cada cidade. Deus conhece as histórias. E Deus tem muito mais misericórdia do que a gente. A história de Jonas é para nos encorajar a sermos obedientes, a pedirmos a segunda chance e, acima de tudo, a sermos misericordiosos com essa humanidade que não conhece a Deus. Infelizmente, gente, o mundo está cheio de pessoas que não conhecem nada acerca de Deus. Com gente que não sabe a diferença da mão direita da mão esquerda. Gente orgulhosa, gente arrogante, gente prepotente, ou talvez gente até pouco instruída, que teve poucas informações. Mas tem muita gente que precisa de ajuda para conhecer o Deus verdadeiro. E se a gente não tiver compaixão delas, nós vamos viver aqui no nosso mundinho, só preocupados com a gente. Quando a tempestade alcança o nosso navio, ameaça os nossos, a gente ora a Deus. Mas e quando ela ronda os outros? O que a gente faz? Que a gente pense não apenas em nós mesmos, mas que a gente pense no todo. Que a gente tenha compaixão deste mundo. Porque diz a Escritura que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E nós só seremos um só rebanho e um só pastor quando a gente entender e trabalhar para isso.
Encerram-se por aqui os nossos contos de história do Antigo Testamento e leia em casa o livro de Jonas. É interessante. Pense um pouco, reflita o que você pode aprender com a história desse profeta. Amém? Oremos. Senhor, como Jonas, nós muitas vezes estamos envolvidos por tempestades, circunstâncias adversas. Como Jonas, convivemos com pessoas que não te conhecem. Como Jonas, estamos envolvidos também por gente que clama aos deuses e invoca todas as forças espirituais sem muito conhecimento. Somos cercados de gente que pensa que conhece a Deus. E nós, Senhor, conhecemos o Senhor, conhecemos a nós mesmos. Ah, Senhor, se alguém nos perguntasse agora, quem é você? O que você faz? Quem é teu povo? Quem é teu Deus? Quantos de nós, Senhor, talvez não possam responder com clareza: quem é meu povo? Quem é meu Deus? Mas eu quero dizer, Senhor, que este é o meu povo, os cristãos, os que conhecem a Jesus, os que amam a Jesus, os que servem a Jesus. Este é meu povo, Senhor, esta é minha mãe, estes são meus irmãos, estes são minhas irmãs, aqueles que servem o Senhor, aqueles que conhecem o Deus verdadeiro. Esta é a minha família, Senhor, e eu quero amar a minha família, eu quero cuidar da minha família, eu quero me deixar ser cuidado por ela. Quero viver a experiência de sermos um só povo, um só rebanho, que pertence ao mesmo pastor. Quero viver a experiência da unidade cristã, Senhor. Quero aceitar os meus irmãos que têm outras formas de adorar, outras formas de liturgia, outras formas de ensino. Senhor, eu quero aceitar aqueles que falam outras línguas e cultuam com tantas maneiras diferentes, mas eu quero entendê-los como parte do corpo de Cristo, Senhor. Eu quero crer na unidade. Eu quero aceitar o meu irmão que é diferente. Eu quero viver a unidade, Senhor. Eu quero pregar a unidade. Eu quero ajudar a construir a unidade da igreja, Senhor. Mas eu também peço ao Senhor que abra os meus olhos, o meu coração, para aqueles que estão fora deste rebanho, a quem o Senhor ainda quer reunir. Que os nossos olhos continuem a ser missionários, Senhor. Que o nosso coração continue a ser missionário. Que a gente não pense apenas na nossa segurança, na nossa salvação, no nosso bem-estar, mas que a gente tenha compaixão, que a gente tenha amor, principalmente por aqueles que não te conhecem. Que os nossos pés possam seguir, ó Deus, avançando e anunciando as boas novas em lugares onde o Senhor não é conhecido. Que alguns de nós possam ser chamados e enviados como Jonas, mas que sejamos todos obedientes ao chamado e à vocação de Deus e cumpramos o teu propósito, Senhor, indo onde o Senhor nos enviar. Que a mensagem do Evangelho chegue, Senhor, aos povos que ainda não conhecem Jesus. Que as Escrituras, o Evangelho de Jesus chegue nas línguas em que ele ainda não pode ser lido. Que nós possamos aprender, Senhor, que falar de Jesus é o nosso motivo de existirmos como igreja. Que haja compaixão em nós, que haja misericórdia, que haja amor, que haja proclamação, obediência ao chamado do Evangelho para todos nós. Que como Jonas, Senhor, nós possamos cumprir a missão, mas diferente dele, que nós celebremos a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Amém. Amém.